Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGCR, o fundo de recebíveis do Pátria, mais um mês acompanhando. E bora para o relatório que tem um ponto que me chamou a atenção neste relatório e que pode trazer uma certa preocupação. Bora para o relatório, fazendo um suspense, João Kleber, né? Bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, relatório gerencial agora de março. Fundo cota de mercado 96,15, patrimonial 96,16, ou seja, negociando no patrimonial. Vamos pegar aqui quanto que ele fechou. Peraí, HGCR11. 95,18. Então ele deu uma reduzida em relação ao patrimonial, mas claro que esse patrimonial também pode ter alterado do final de março para cá. Mas ele está negociando basicamente no patrimonial e é algo que eu comentei com vocês nos últimos relatórios. Eu considero, e até então, eu considero o HGCR um dos melhores fundos de papel que a gente tem, e até mesmo por isso é difícil ele abrir janelas de oportunidade, negociando abaixo do VP. Então eu sempre gosto de falar, se você quer montar a posição, aumentar a posição, tem sempre que ficar atento, sempre que tem um caixa aí de reserva de oportunidade para aproveitar as oportunidades. Então o fundo mantendo o rendimento aí de 1,05, algo que a gente já era previsto, ele tem reserva, tem geração de resultado suficiente para manter esse pagamento aí de 1,05, como a gente fala aqui, dia 14, então já foi pago para os cotistas. O março o resultado foi de 16 milhões, 1,05 por cota, o resultado total. Encerrou o mês com 45 centavos de reserva acumulada, e essa reserva acumulada aqui é reserva de fato que está disponível para distribuição. E mais 1,24, que é a inflação acruada, ou seja, ele tem um colchão de reserva muito grande. Lembrando sempre que a parte de inflação acruada, ela só é liberada ou quando tem pré-pagamento de CRI, ou tem amortização, ou tem venda. Mas como tem uma carteira grande e acaba que o fundo sempre gira um pouco a carteira, e a gente vê na parte aqui embaixo de compras e vendas, ele acaba destravando um pouco dessa inflação, então por isso que ele tem uma reserva super tranquila para manter os rendimentos. Esse mês teve um impacto positivo de recebimento de aproximadamente 12 centavos por cota referente à segunda parcela de pré-pagamento do CRI Rogemac. Inclusive, isso a gente falou, foi no relatório lá do ano passado. Então, você pega o vídeo aí do ano passado, outubro, você vai lembrar disso. Então, teve o pré-pagamento disso. E, conforme informado no relatório, referido prêmio seria recebido no decorrer do primeiro semestre, ou seja, recebido. E sobre o CRI cota, nada de novo. Nada, acho que é o segundo mês que não tem nada de novo, mas o CRI continua adimplente na parcela de juros e amortização, então assim, em tese não temos nenhum problema ainda sobre ele. Mas vamos para o que mais me chamou a atenção esse mês, sobre algumas movimentações. Primeiro, o fundo ele teve uma ordem de compra e venda de quase 40 milhões, 39 milhões, sendo uma alocação líquida de 16,8 milhões positivas, ou seja, ele comprou mais do que vendeu. Então ele teve alocação de 17 milhões no CRI Scala Data Center, que acho que todos vocês sabem do que estamos falando, que é o CRI lá do ALZR. E aqui é interessante, pessoal, porque isso mostra, inclusive, que o LZR é uma operação segura, porque o devedor desse CRI é o próprio LZR, lá pelo Aliança, né, para aquele Aliança Digital, esse fundo imobiliário aqui, que é, obviamente, todo do LZR. Isso é importante porque mostra que pro mercado e para você, cotista do próprio LZR, mostra que isso, o mercado enxerga como o LZR como um bom devedor, porque o fundo está disposto a pagar, comprar, ser credor do LZR. Então, assim, esse é um sinal positivo para o cotista do LZR, que a gente entende que não tem um problema de ele não pagar. Então é um bom devedor. Com essa alocação à exposição do fundo no CRI totaliza 83 milhões, equivalentes a 5,6% do PL. Aqui que começa a questão, que acho que é o grande ponto, e aqui, pessoal, eu quero falar. Antes eu vou falar o que aconteceu, quais são as aquisições. O fundo adquiriu 10,8 milhões em CRI já detidos pelo fundo, ele aumentou a exposição. Principais alocações: CRI Mega Moda, IPCA mais 8,22. 1,5 milhão do CRI Léo Madeiras, taxa de IPCA 7,2. E 1,1 no CRI Creditas 3, IPCA mais 6,65. E aqui, o primeiro ponto que me chamou a atenção é o Mega Moda.
Por quê? Se vocês lembrarem, quem é que teve um problema, na verdade um problema, eu cheguei a fazer um vídeo para vocês, deixa eu abrir aqui, só para mostrar para vocês de qual vídeo eu estou falando. Foi esse vídeo aqui, deixa eu abrir aqui no meu, tô abrindo no meu estúdio aqui, só pra gente, HGLG. Foi esse aqui, ó. Esse foi esse aqui. Aqui, ó. O fundo segue reduzindo vacância, atenção para o CRI Mega Moda. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, que eu levantei essa questão porque o controlador do Mega Moda estava com problema. E aí estava sendo feita uma assembleia para os credores do Mega Moda para que não tivesse nada a ver uma coisa com a outra. Não, se o controlador do Mega Moda tivesse problema, afetasse o CRI Mega Moda. Então era basicamente isso que aconteceu. Então isso me chamou a atenção. Opa, aqui é um CRI que o HGLG tem. Só que isso, assim, na verdade eu não chamei tanta atenção. Só que teve um membro da minha comunidade, e aí eu falo, pessoal, e aqui eu quero voltar para mim, para vocês da comunidade, a nossa comunidade de Liberdade Dialoga Ali, de fundos imobiliários, a comunidade que tem inclusive o link aqui se você quiser ser membro dessa comunidade. Cara, que fantástica essa comunidade, porque, claro, os vídeos, os conteúdos que eu produzo aqui, praticamente sou eu que descubro, lendo relatório, mas alguns deles eu faço questão de dar crédito para os membros da comunidade, que, assim, a comunidade está evoluindo tanto que os membros já estão pegando coisas em relatório que eu mesmo não estou pegando. E isso é muito bacana, assim, eu fico muito feliz porque é aquele ditado, né, que o aluno superando o mestre, né, e não estou querendo me colocar na posição de mestre, mas na questão de ser a comunidade ser minha, então mostrando que os membros estão me superando. Isso eu fico muito feliz com isso. Então ele identificou um ponto que é que esses 3 CRIs estão no HGLG. E um ponto que chamou a atenção foi esse CRI Creditas aqui, IPCA mais 6,65. E ele me falou, pô, Eric, a gente tem, eu analiso o CACRE, né, o KCRE, que é um fundo que compra, eu mostrando aqui, né, falando, deixa eu voltar para o vídeo, aqui esse CRI Creditas é IPCA mais 6,65. E a gente conversando, de fato ele tem razão, porque Acreditas, e eu peguei o relatório de fevereiro, isso foi ele que me passou, e eu não tinha lembrado disso mesmo. Acreditas é ela que compra basicamente os CRI Creditas. Só que Acreditas comprando IPCA, e aqui a gente está falando de o HGCR comprando um CRI Sênior, tá? Esse aqui é um CRI Sênior, cota Sênior, IPCA mais 6,65. E o próprio Creditas comprando IPCA mais 8,45. Isso chamou atenção e, de fato, eu não tinha parado para pensar sobre essa ótica. Por que o HGCR, por mais que seja um valor muito pequeno, 1,1 milhão, não representa praticamente nada do patrimônio, mas por que ele comprou a essa taxa? E ele me falou, ó, esses 3 CRIs estão no portfólio do HGLG. E eu fui buscar isso. E aqui, mais um adendo também. Eu conversando, depois que ele me falou isso, eu conversei com a Estela, a Estela que tem o canal, a gente já fez até live aqui, e ela me falou que o Rodrigo Medeiros, que é um cara, assim, um analista que eu sou fã dele, muito bom, um dos melhores, é o maior analista independente que a gente tem hoje no mercado, ele também identificou isso. Então eu fiquei feliz porque a gente está vendo aí membros pegando coisas que grandes analistas pegam, e olha que eu não peguei. Então eu fiquei assim, e sempre que isso pode, eu sempre dou crédito para as pessoas que fazem isso. Então, esse CRI aqui, os 3 CRIs estão no Creditas. E aí, pessoal, esse ponto que me chamou a atenção. E se a gente pega e para bater isso, eu peguei os informes trimestrais e ainda não saiu o trimestral desse primeiro trimestre de 2025. Então o último que tem é do primeiro trimestre do quarto TRI de 2024. Esse aqui é o do HGCR. São esses 3 CRIs aqui, ó. É um da OPE, a securitizadora, um da True e um da Vert. E aqui são esses CRIs aqui. E aqui do HGLG, eles também estão aqui. E como é que a gente sabe? Porque aqui eles não colocam numeração. Eu fui pelo CNPJ, pela emissão e pela série bate, né? Agora, não temos como ter certeza se o HGCR comprou esses CRIs do HGLG. E o ponto que me chama a atenção é o seguinte, fora esse aqui, que
tá uma taxa muito abaixo do que o próprio KCRE tem comprado, ou seja, seria uma ajuda para o HGLG. Esse é um ponto que me chamou a atenção. E sem contar esses outros dois aqui, tanto o CRI Mega Modas quanto o Léo Madeiras, eles foram comprados pela taxa de aquisição. Ou seja, se a gente for pegar aqui, tanto o Mega Moda quanto o Léo Madeiras, 8.2 e 7,5. E a gente vê aqui, ó, 8.2 e 7,5. Será que no mercado eles estão a essa taxa? Eu duvido que estejam, porque a gente tem marcação a mercado desses ativos. E se a gente pegar pelo próprio KCRE comprando IPCA mais 8,5 mais 9, a questão toda é o seguinte: será que pelo fato desses aqui terem sido comprados pelo valor de face, foi uma compra feita para o do HGLG? Então foi uma compra dentro da casa. Isso traz um certo receio de já não ser mais tanto gestão CSHG agindo, já sendo Pátria agindo. Esse é um ponto de preocupação que eu acho que a gente tem que levantar o sinal, olhar os fundos com um pouco mais de detalhe, algo que quando a gente tinha CSHG a gente não se preocupava tanto, mas agora a gente precisa começar a se preocupar e olhar isso mais a fundo. E é aquela questão, pessoal, é muito pequena, é muito pouca coisa, a gente está falando aqui de 10 milhões de um patrimônio de 1,5 bi, é pouca coisa, é muito pouca coisa. Mas a questão toda que me chama a atenção é a seguinte: primeiro, é aquele negócio de pouquinho em pouquinho, né? Parece, não vou fazer um estardalhaço, vai ser um pouquinho que ninguém vai perceber. E aqui, pessoal, deixando bem claro que não tenho evidência, não tenho prova e não tem nada concretizado que foi comprado do HGLG. Quanto é que a gente vai saber isso? No próximo informe trimestral, que a gente vai ter que bater os valores. Claro que também pode ser um pouco mais difícil, porque o valor é pequeno de cada um, e o valor de diferença que pode dar entre um CRI e outro, entre um trimestral e outro, pode ser até marcação ao mercado. Então a gente tem que ver se de fato vai reduzir a exposição no HGL, ou desculpa, vai reduzir a exposição no HGLG desses ativos, e aí a gente pode induzir. A questão toda o que a gente espera é que se fosse feito a compra do HGLG, que tivesse sido informado no relatório. Então eu estou partindo do pressuposto que não foi do HGLG. Por outro lado, qual sentido teria comprar um título IPCA, um título de crédito privado, pagando menos do que o título público? Não faz o menor sentido se não fosse para ajudar alguém. Então, mas aí que tá. Ajudar o HGLG? Será que o HGLG precisa desse desespero de 10 milhões de caixa? Então, assim, são informações que acabam uma meio que sendo oposta da outra. Será que o HGLG precisa disso? Precisa desse caixa? Para 10 milhões apenas ele ter comprado, e aí essa troca de favores aqui. Então, pessoal, assim, é algo que, e eu fico feliz do membro da comunidade ter visto, algo que o Rodrigo Medeiros também parece que viu, pelo que a Estela comentou. Então eu fico muito feliz que isso aconteceu, porque a gente está na mesma pegada, né? Isso é muito bom. Mas assim, pessoal, é algo assim, é especulação porque, e aqui, e eu sempre gosto de falar, eu sempre deixo a porta aberta, se alguém da CSHG está assistindo, se quiser explicar, o canal está de portas abertas. Mas o ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: é muita coincidência, tá? É muita coincidência, mas quem sou eu para levantar falso testemunho aqui se isso é de fato HGLG? Temos que esperar e vamos verificar, e se de fato eles vão informar isso no próximo relatório, quem sabe gere alguma pressão para eles, que meio que obriguem a falar de quem que eles compraram esse CRI, né? Bom, tiveram uma venda aí de 11 milhões do CRI Fortaleza, CDI mais um, encerrando a posição no CRI. O encerramento gerou um resultado aí de 150 mil reais, que é esse resultado de não recorrente aqui. Então o fundo praticamente gerou, ele pagou o que ele gerou, deu um pouquinho a mais, né? Na verdade isso foi 10 mil, 5 mil a mais aí do resultado, mas claro que a gente tem que ver que teve esses 150 mil. Então ele gerou um pouquinho a menos do que ele pagou, ele precisou usar um pouquinho de reserva, mas é tranquilo. Na verdade, nem aparece a reserva que ele usou aqui, né? Na verdade, não é que ele usou reserva. O ganho do recorrente fez com que ele não precisasse usar reserva. Melhorei a minha explicação. Não precisasse usar reserva. O que faria, se ele não tivesse esse ganho aqui, ele teria que usar um centavo aqui. Mas está super tranquilo em termos de manutenção aí dos dividendos, tá?
E é isso, pessoal. Eu até marquei aqui, né, o Creditas 2.18 do PL. É pouca coisa, assim. Não é nada que impacte. A questão é o movimento em si, né? O movimento que eu vejo como não só desnecessário, mas eu acho que mereceríamos uma justificativa, principalmente esse CRI Creditas 6 ponto alguma coisa. Quem é o maluco na verdade, o maluco é o HGCR, né? De comprar nessa taxa, sendo que ele poderia pegar o dinheiro do cotista e comprar um CRI com uma taxa maior. Com certeza, a gente está vendo aí negociações. Então, isso é um ponto. É 1 milhão, mas é 1 milhão que poderia trazer um retorno maior se não fosse essa compra. Entenderam? De qualquer maneira, se não foi do HGLG, o que não configura em tese um conflito de interesse, a gente precisa questionar o porquê comprar com uma taxa tão baixa. Abaixo de título público. Isso para mim não faz o menor sentido. Patrimônio pequeno, mas é aí que começa, né? A gente começa a se incomodar com essas coisinhas pequenas. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.